Varíola do macaco. Se você ainda não ouviu esse termo dessa doença, em breve vai ouvir. E vai ser mais uma preocupação para a gente ter das poucas que a gente já está tendo nesses últimos 2 anos de pandemia, né? Mas e aí? O que é isso? O que eu tenho que saber? Qual é a importância disso na minha vida nessa situação atual, aqui agora, falando da onde eu falo, que é exatamente de São Paulo, tá bom? Meu nome é Renato Lima, eu sou médico dermatologista especializado em dermatologia masculina e vou ensinar hoje para vocês, rapazes, um pouco mais sobre essa doença varíola do macaco. Me acompanha nesse vídeo. Bom, para a gente conversar sobre essa doença, então a primeira coisa é a gente entender um pouquinho mais então o que é essa varíola do macaco, tá bom? A varíola do macaco ela é uma doença viral, ela é transmitida através de um vírus, o Monkeypox é o nome desse vírus, e é um vírus que na verdade ele já está numa forma endêmica em algumas regiões da África. Então lá já é uma coisa meio frequente e já estava mais ou menos controlado naquela região, tá certo? Não é uma doença típica de outras áreas do mundo, inclusive aqui no Brasil. Ela é um pouco diferente da varíola tradicional, que era uma doença mais antiga, que aconteceu, que foi erradicada aqui no Brasil, tá certo? E as pessoas eram muito vacinadas, foi através da vacinação principalmente o melhor mecanismo de proteção dessa doença. E por volta já desde os anos 80, que já não existia mais nenhum caso e a gente não sabia mais dessa varíola. Tanto a varíola tradicional como a varíola do macaco são, na verdade, doenças dermatológicas, ou seja, tem manifestações na pele, lesões de pele, tá certo? Cuja causa é uma infecção. Então, por isso que tanto o infectologista como o dermatologista são os principais especialistas médicos que vão poder te ajudar na suposta dúvida ou na desconfiança dessa doença, tá bom? Isso é uma coisa muito importante para vocês saberem. Só que ela é uma doença que, na verdade, a gente não está acostumado, porque ela não tinha mais nesse nosso país por anos, principalmente a do macaco. O que tem acontecido foi que de um tempo para cá começou a surgir casos, um surto na região da Europa, e agora ele está se espalhando, mais ou menos uma história semelhante aí de um outro vírus que deu muita dor de cabeça conosco, né? E agora a gente está tendo casos aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, tá certo? Já temos aí mais de 8 casos, acho que acredito que até mais de 10 casos por aí, eu não me atualizei, desculpa essa informação, mas eu em particular trabalho em consultório próprio, consultório particular, e essa semana já estou com 2 casos suspeitos disso, né? Então, por isso que eu achei interessante a gente explicar um pouquinho mais. Como dermatologista, eu me sinto na obrigação aí de orientar vocês um pouco mais sobre essa doença, tá certo? Então é isso. Primeira coisa que vocês têm que saber, ela é uma doença de pele, cuja a causa é uma infecção, tá certo? Pelo vírus Monkeypox, tá certo? E vamos conversar um pouquinho mais agora alguns outros detalhes, então vamos lá. Então, para falar de quando pensar nisso, vamos conversar um pouquinho mais sobre como é essa doença, tá bom? O que é pústula, rapazes? Pústula é aquela lesão típica que vocês têm quando tem espinha, sabe? Aquela bolinha vermelha, inflamada, que tem um conjunto de líquido dentro, que quando você estoura sai, que é aquele líquido espesso, meio esbranquiçado, meio nojento. Isso é uma pústula, tá bom? E na dermatologia isso tem muita importância. O padrão de lesão nos direciona para qual grupo de doenças a gente está pensando. Então, ter pústulas é um sinal bem importante para a gente começar a pensar nesse quadro, tá bom? Só que, por que eu não penso em acne? Porque geralmente vai ser diferente. A acne é uma coisa mais concentrada no rosto, está relacionada à oleosidade, a poros obstruídos, ou seja, um paciente que tem cravos e espinhas, tá? Enquanto quando a gente está conversando sobre a doença da varíola do macaco, eu estou falando dessas pústulas no corpo, em áreas que você nem imaginaria que daria as supostas espinhas, entendeu? Então podemos falar que assim, é uma doença nova pra gente, então ainda não tem muito na literatura as descrições, mas o que a gente tem olhado, assim, que eu tenho visto na literatura publicada, que são lesões que estão dando muito no corpo todo, principalmente um pouco no rosto e no resto, mas elas podem se concentrar em particular na região do genital. Por quê? Não sei como te dizer isso agora, tá bom? Mas se você começa a ter lesões aí pelo corpo de espinhas ou que parecem espinhas, inflamadas, doloridas e começa a perceber na região do genital, é um bom sinal aí para você fazer desconfiar. Mas isso também não é obrigatório. Podem até ter lesões mais localizadas, de repente só mais em algum ponto,
uma coisa bem mais sutil. Então, assim, tem que ficar esperto. Se você está desconfiado, se você viu alguma coisa estranha, tem que ir atrás ou do infecto ou do dermatologista, tá bom? Para fazer uma melhor análise e uma melhor avaliação. Lembrando que isso é uma doença de infecção, uma infecção por vírus. Então é muito comum, quando a gente está conversando sobre doenças infecciosas, terem outros sintomas associados, sintomas de infecção, que vão lembrar muito, por exemplo, coisas que a gente via agora com o Covid, que vocês tiveram essa experiência, esse aprendizado. Então, normalmente, um paciente típico aí desse quadro da varíola do macaco, antes mesmo dele começar a manifestar lesões na pele, ele começa a ter sintomas de uma infecção viral, tipo um quadro gripal. Então ele pode começar a sentir febres, calafrios, dor no corpo, um cansaço extremo, pode sentir gânglios em algumas regiões, principalmente cervical, região aqui perto da virilha, pode ter dor muscular, dor na articulação, totalmente inespecífico e não é obrigatório, mas pode ter um ou outro, dor de cabeça também é uma coisa que pode aparecer. E na sequência começa a manifestação de pele, tá bom? Então, se você é um cara que está tendo alguma coisa parecida com isso que eu estou te falando, já liga o sinal de alerta aí para você que talvez você possa estar sofrendo um pouco dessa doença, tá bom? E aí a outra coisa que é importante a gente também considerar aí é o fator de risco dessa transmissão, entendeu? Então assim, a gente também tem que avaliar o quadro dermatológico, as manifestações e ver o histórico deles pregresso, o que aconteceu nessas últimas 3 semanas. Geralmente a gente tem que avaliar os últimos 21 dias, tá bom? Porque a doença, ela pode ter, assim, você pode se infectar, ter um contato, né, e a infecção pelo vírus, e demorar de 5 até 21 dias para começar a manifestar. Em média, se demora uns 10 a 14 dias, você já começa a manifestação, mas tem esse time. Então é importante a gente avaliar nesse paciente se ele teve, nos últimos 21 dias, algum fator de risco para a contaminação. E quais seriam? Principalmente, se ele viajou para a África, em alguma região endêmica dessa doença, ou se ele teve contato recente com alguém que esteve na África, tá bom? Então isso é importante. Se ele teve contato com alguma pessoa com lesões de pele, que ela não sabia também o que estava tendo, estava investigando com o dermato dela, mas você acabou tendo algum contato com essa pessoa. Vamos falar daqui a pouco no vídeo um pouco mais sobre forma da transmissão, tá bom? Então continuem aí. Mas ter tido contato é um fator de risco também, tá certo? E principalmente, gente, ter tido contato íntimo com pessoas desconhecidas nos últimos 21 dias. Ou seja, você aí, rapaz, vida solteira, tá de boa, curtindo uma night, curtindo uma balada, infelizmente isso virou agora um pouco de fator de risco, tá bom? Porque como a gente não sabe direito da onde as pessoas estão pegando, da onde está vindo, a gente sabe que o contato íntimo, seja no beijo, no abraço ou no próprio sexo, é um fator de risco de contaminação. Vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais. Então, a gente soma isso, os fatores de riscos da história daquele paciente, mais as manifestações de pele. Se isso começa a se casar, se isso começa a fazer aí uma conexão, aí a gente tem que estar pensando sim nessa doença e tem que estar investigando. Então se você que está vendo esse vídeo está achando que faz sentido isso para você, para o que está acontecendo agora, vale a pena já procurar o seu dermatologista ou o seu infecto para tirar essa dúvida, tá bom? Então, rapazes, devo me preocupar ou não com essa doença, né? Bom, espero que não tenha essa dúvida, que é óbvio que a gente tem que se preocupar sim, a gente tem que ligar o nosso alerta, né? Nós estamos ainda vivendo uma fase muito intensa sobre uma pandemia de uma infecção viral, tá certo? A gente está tentando se reconstruir, recuperar todo o dano causado por isso. A última coisa que a gente precisa é uma segunda doença dessa doença infecciosa se espalhando e acometendo a gente, né? Primeira coisa, embora, graças a Deus, né, a varíola do macaco, pela literatura, pelo que a gente vê, ela tem uma manifestação mais leve e menos agressiva do que a varíola tradicional do humano, que é a que a gente tinha lá no passado, que deixava um monte de sequela, ela não é livre de complicações, entendeu? Então o paciente pode se sentir muito mal, ter quadros infecciosos importantes, sabe? Ter que ficar de cama, ele vai precisar de um isolamento. Então se você é um cara que trabalha, está em atividade, você não vai poder trabalhar, você não vai poder ter contato com pessoas, isso é um trampo, vocês já sabem disso, não preciso repetir sobre esse papo, mas é uma doença que vai fazer essa limitação, tá bom? Fora que é uma doença que não vai ter só aqueles sintomas internos, vai ter o externo, a pele,
Então você vai ficar com lesões de pele, isso pode gerar todo um constrangimento. As lesões podem variar muito, desde umas lesões bobas que você falaria, meu, isso não está me incomodando, a lesões dolorosas que geram desconforto, que fica inflamado, que você fica angustiado, que você fica ruim, que fica na cara que você está doente. Isso pode gerar todo um constrangimento, uma coisa meio punk, assim, que não vale, tá? Então, sim, temos que tomar esse cuidado. Não dá pra gente ficar de boa e falar, não vou morrer, então tá tudo bem. Não, isso é errado. Pensamento totalmente errado. E o mais importante, gente, é um pensamento de coletividade aqui, de sociedade. É uma doença infecciosa. Vamos falar agora, daqui a pouquinho, sobre isso. A transmissão é fácil, então você tem que ter esse autocuidado, você tem que ter essa sua autodesconfiança, porque mesmo se, graças a Deus, nada de ruim vai acontecer com você, a gente não pode deixar isso espalhar e virar depois uma overdose aí de contatos e de pessoas contaminadas, tá bom? Então existe essa coisa do senso coletivo e da saúde da população em geral. Então é importante sim a gente tomar esse cuidado e se preocupar com essa doença. E aí, rapazes, vem aquela questão e aquela angústia, né? Tá bom, como eu faço para evitar? Como é que eu faço para não pegar essa doença, tá bom? Então vamos entender um pouco como você pode pegá-la, tá? De uma outra pessoa. Primeiro você precisa de uma outra pessoa com a infecção, tá? E ok, a pandemia já nos ensinou isso. A questão da varíola do macaco, ela pode ser transmitida tanto por gotículas, tá bom? Então falando, você estando perto da pessoa, cumprimentando, conversando com ela sem máscaras. Lembra da máscara? Então, sem máscara você pode fazer essa transmissão de gotículas e se contaminar sim, tá bom? E a outra forma é que, como ela é uma lesão de manifestação dermatológica, com lesões que podem gerar feridas, saída de secreções, todas essas lesões de pele podem ser potenciais focos de contaminação, tá bom? As secreções em geral do paciente, quando ele está na crise da doença, são focos de contaminação. Então, saliva, sêmen, sangue que escorre de uma feridinha, a saída da secreção da pústula, aquele pus dentro da pústula, tudo é foco de contaminação. Então, se você tiver contato com aquilo, você potencialmente está se contaminando. Então, para vocês que já têm agora a experiência do Covid, é mais ou menos o que o Covid nos ensinou, tá certo? Uso de máscaras, evitar o contato íntimo com as pessoas, só que um pouquinho mais intenso, porque aqui a gente vai ter que tomar muito cuidado por causa das lesões de pele também. Então, realmente, numa pessoa que está com suspeita, em que a gente desconfia, tem que evitar o contato direto na pele dessa pessoa. Então, evitar abraços, beijos, relação íntima tem que evitar durante esse período, até a definição e melhora do quadro. Tem que tomar muito cuidado para pessoas que moram na mesma casa de um paciente suspeito ou de um paciente com diagnóstico dessa doença. Tem que tomar cuidado com roupas, toalhas. Se você dorme na mesma cama com essa pessoa, o ideal era dormir em camas separadas. Se tiver mais de um banheiro, o interessante é cada um ter o seu banheiro próprio, então, durante esse período de tratamento da doença, né? Toma cuidado com talheres e tudo, com todos os objetos compartilhados. Sempre manter a higiene, usar bastante álcool gel, limpar bem as coisas, porque realmente o vírus ele é um pouco mais resistente, então ele fica contaminado nas coisas. Então se por exemplo, esse paciente usou uma toalha lá tudo e não higienizou direito e você pega essa toalha, você pode sim se contaminar e pegar a doença dele, tá bom? Então não necessariamente você pega direto da pessoa, mas você pode pegar muito fácil por via indiretas, principalmente quem está morando junto com um paciente diagnosticado ou na suspeita. Bom, no momento ainda não existe tratamentos para a doença, até porque ela é uma doença autolimitada. Ela vai acabar, ela vai se resolver sozinha, entendeu? Graças a Deus. Então, na verdade, aqui o mais importante é a gente sempre fazer o diagnóstico, orientar o paciente a tomar as medidas de cuidado para não contaminar as pessoas em volta, fazer todo um screening, um rastreamento das pessoas que tiveram contato para ver se elas não manifestam a doença ou não adquiriram essa doença, e manter o isolamento desse paciente até que ele melhore das lesões. Ele, mais ou menos, vocês podem lembrar da história da catapora. Como estoura as lesões, quando o paciente já fica com as lesões todas sequinhas, cheias de casca, é a hora que a gente já sabe que esse paciente não está mais contaminando. Ele parou já o quadro infeccioso, já está em resolução e já pode voltar às suas atividades normalmente, vida normal, tá bom? Então, na verdade, aqui o mais importante é esse controle, tá bom? Um ou outro paciente, por causa dos sintomas inflamatórios,
pode às vezes precisar de algum suporte maior, como alguma medicação para dor, uma medicação aí para ajudar com sintomas, em alguns casos mais raros e extremos, até mesmo uma internação. Eu estava olhando aqui o que estava publicado na prefeitura aqui da cidade de São Paulo, e aí parece que o relato é que mundialmente teve um caso, na verdade, de morte só dessa doença, né? Da varíola do macaco. Então, assim, de um modo geral, as evoluções são bem benignas, entendeu? O grande problema é que ela é facilmente transmissível, então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não virar de novo aquela dor de cabeça que nós vivemos, tá certo? Então é isso. Bom, rapazes, fiz aqui um pupurri para vocês, aqui mais ou menos do que a gente sabe dessa doença, né, da varíola do macaco. É uma doença nova pra gente, aqui no Brasil a gente não estava acostumado, eu mesmo, como médico dermatologista, só conhecia a varíola nos livros, nunca vi um paciente pessoalmente, então para mim é uma novidade. Acredito que muita coisa ainda vou aprender nas próximas semanas, entendeu? Inclusive ver formas que eu nem imaginaria que fossem e que são. A gente ainda vai aprender muito, estamos numa fase de, digamos, de curva de aprendizado, tá bom? Então é importante vocês terem esse alerta, é importante vocês se informarem. E a última coisa que eu queria deixar de informação aqui para vocês é, por favor, cuidado com todas as informações que vocês ouvem e cuidado com os julgamentos, tá bom? Eu não queria tocar muito nesse assunto, porque eu acho que sempre vai gerar polêmica, mas eu vou colocar assim no final desse meu vídeo, porque eu acho importante, tá? Porque muito provavelmente vocês vão ler e vocês vão ver alguns textos falando que um dos maiores fatores de risco ali estão sendo os homens que têm relações sexuais com os outros homens, tá bom? Cuidado com essa informação, tá certo? É uma informação ainda muito precoce, não dá pra gente fazer julgamento. Então, a varíola do macaco não é uma doença somente exclusiva de homens com relações sexuais ligadas a homem, tá bom? Não vamos fazer julgamento de valor, cuidado com isso. E muito mais assim, se alguma pessoa que teve, não vão fazer já conclusões precipitadas, tá certo? Porque vocês vão correr muito risco de cometerem injustiças, tá certo? Então, por favor, cuidado com as informações que vão chegar daqui pra frente, tá certo? Busque informações sensatas de profissionais éticos, tá certo? Um grande abraço a vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem desse tema, põe aí nos comentários, tá bom? Me deixem o seu like, me sigam aqui nessa página, tá bom? Que é uma página focada para vocês, homens, sobre dermatologia, saúde e estética. Fico por aqui, até o nosso próximo vídeo.